difícil acreditar que a gente chegou nessa situação, viu? Bom, vamos lá. Eu queria começar esse vídeo me apresentando, que foi uma coisa que eu não fiz nos vídeos anteriores, recentes desse canal. Meu nome é Daniel Takata Gomes, eu sou estatístico, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em estatística e há 13 anos eu sou professor e pesquisador na ENSE, a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, no Rio de Janeiro, uma instituição de ensino superior vinculada ao IBGE e que possui o bacharelado em estatística mais antigo da América Latina. Posto isso, como eu tenho trazido nos vídeos anteriores curiosidades sobre probabilidade, estatística, incluindo sobre pesquisas eleitorais, eu me senti no dever de me posicionar em relação a esse projeto de lei que criminaliza as pesquisas eleitorais, que vocês devem ter visto aí na mídia nos últimos dias. E o que eu vou falar aqui eu não vejo como minha opinião, e sim um fato baseado em dados. E o fato é, esse projeto é um absurdo, não tem cabimento e é de uma ignorância completa. Eu vou resumir a história. O projeto de lei 2567 de 2022 foi apresentado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Esse projeto pune os responsáveis por pesquisa eleitoral com números divergentes, acima da margem de erro, dos resultados oficiais das eleições. O texto prevê reclusão de 4 a 10 anos e multa para quem publicar pesquisa divergente nos 15 dias anteriores ao pleito. O projeto de lei deixa claro que o crime é consumado ainda que não haja dolo de fraudar o resultado da pesquisa publicada. Ou seja, a pesquisa pode ser feita da melhor maneira possível, com as metodologias científicas mais adequadas, e se o resultado não bater com o da eleição, isso é a coisa mais normal e pode acontecer por diversos fatores que eu vou listar aqui, os responsáveis pela pesquisa podem ser presos. Isso é de uma estupidez que eu não consigo nem medir, nem expressar. Bom, vamos lá. Depois do primeiro turno das eleições de 2022, várias pessoas começaram a atacar os institutos de pesquisa por causa dos resultados divergentes em relação aos resultados das eleições, como se as pesquisas tivessem que prever os resultados das eleições. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, cujo link eu vou deixar aí para vocês. Mas eu vou repetir, pesquisa eleitoral não tem como objetivo prever resultado de eleição, mesmo que ela seja realizada na véspera da eleição. E isso os institutos de pesquisa deixam bem claro. Eu já falei sobre isso naquele vídeo anterior que eu gravei, mas eu vou resumir aqui alguns aspectos que fazem com que os resultados de uma pesquisa divirjam do resultado da eleição. Primeiro, troca de candidato. Você certamente conhece algumas pessoas que trocaram de candidato no dia da eleição, seja por voto útil ou por qualquer outro motivo. Segundo, voto não consolidado. Muita gente chega no dia da eleição sem ter convicção em quem vai votar. Por exemplo, no primeiro turno da eleição para governador de São Paulo de 2022, de acordo com o Datafolha, na pesquisa espontânea, 34% dos entrevistados não sabiam dizer o nome do candidato em quem iriam votar. E isso na véspera da eleição. Olha a incerteza que existe em um percentual tão grande, 34%. Terceiro, o índice de abstenção. Nas pesquisas às vésperas do primeiro turno para presidente de 2022, o percentual de entrevistados que respondiam branco, nulo, nenhum ou não sabe era em torno de 5%. Nessa categoria estavam as pessoas que declararam que não iriam votar. E no dia da eleição, o índice de abstenção foi de mais de 20%. A pesquisa não tem como prever esse índice, afinal de contas, as pessoas não declararam isso na pesquisa. E muito menos qual candidato vai ser mais beneficiado ou mais prejudicado com esse índice de abstenção. Aqui eu citei só 3 fatores. Pode haver muitos outros. Esses fatores vão se acumulando e podem fazer com que o resultado da eleição divirja dos resultados da pesquisa, mesmo que a pesquisa seja realizada na véspera da eleição. Até porque acertar o resultado da eleição não é objetivo.
a pesquisa, como eu já disse. O objetivo da pesquisa é oferecer um panorama de momento. O panorama da véspera pode ser diferente do cenário do dia da eleição. Eu vou dar aqui um exemplo extremo. O marido da candidata a governador de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, faleceu na manhã do dia do primeiro turno da eleição de 2022. Isso gerou uma comoção enorme e muitos eleitores podem ter alterado o voto no calor do momento. Como uma pesquisa pode prever isso? Não vai prever, porque não é objetivo. Você pode perguntar, mas esses fatores não estariam incluídos na margem de erro da pesquisa? Como eu expliquei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link, em geral, a margem de erro tem um índice de confiança de 95% e está relacionada ao que chamamos de erro amostral, ou seja, o erro proveniente do fato de estarmos tratando de uma amostra que é bem menor que a população. É só isso. Os outros tipos de erro não são contemplados pela margem de erro, sejam eles voto útil, voto não consolidado, índice de abstenção, etc. Eu recomendo fortemente um debate que foi organizado pela ABE, a Associação Brasileira de Estatística, com professores e pesquisadores especialistas na área, que detalha melhor todos esses aspectos. Esse debate está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link aí para vocês. E esse projeto de lei absurdo que criminaliza as pesquisas eleitorais prevê reclusão e multa a quem publicar pesquisa com resultado divergente do pleito nos 15 dias anteriores às eleições, ou seja, com resultados fora das margens de erro. 15 dias! Em 15 dias, tanta coisa pode mudar. Quem apoia esse projeto de lei só pode estar pensando que a metodologia estatística das pesquisas deve fazer mágica. Se vocês conhecem alguma técnica que consiga prever com precisão o que vai acontecer daqui 15 dias, por favor, eu quero saber. Seja previsão de qualquer coisa, do preço do dólar, previsão do tempo, de resultado de campeonato de futebol, qualquer coisa. Só que agora a pesquisa tem que prever com precisão. E se não fizer isso, pode levar os responsáveis até para prisão. Cara, não dá para imaginar que esse projeto possa passar. Se bem que não dá para duvidar de mais nada, né? E olha só, essa caça às bruxas envolvendo as pesquisas eleitorais tem afetado até mesmo o censo populacional feito pelo IBGE. Pois é, como tem gente aí desqualificando as pesquisas, tem pessoas se recusando a responder os recenseadores. O censo é um levantamento importantíssimo e é a única forma de informação sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades do país. Lembrando que não é só no Brasil que tem censo populacional, e sim todo mundo. Só que aqui tem essa demonização. Responder ao censo é obrigação legal e a recusa pode levar até ao pagamento de multa. Eu vou falar sobre o censo em vídeos mais à frente. Por hoje eu só queria deixar esse meu protesto e minha revolta por esse projeto de lei absolutamente estúpido e que reflete a ignorância que tem imperado em nossos representantes.